Bem-vindos ao canal do Sercom, Centro Espírita Reencontro com o Mestre. Que Jesus nos ilumine e nos abençoe agora e sempre. Você que está chegando agora no nosso canal, espero que goste. Nós já temos quase 200 palestras na realidade e tenho certeza que você vai gostar de muitas destas palestras. Aproveite para se inscrever no nosso canal e ativar o sininho. Nós contamos sempre com 2 palestras semanais. Uma às quartas-feiras, que é presencial, lá na sede do Sercom, e uma às sextas-feiras, que são gravadas. Às quartas nós acompanhamos o livro Palavras de Vida Eterna, e às sextas-feiras o livro Caminho, Verdade e Vida, ambos de Emmanuel, com a psicografia de Francisco Cândido Xavier. E nós chegamos hoje então na lição de número 63 do livro Caminho, Verdade e Vida. E Emmanuel sempre pega um versículo da Bíblia para discorrer sobre o tema. E o versículo escolhido para esta lição está em Atos dos Apóstolos, no capítulo 19, versículo 15, que diz o seguinte: Mas o espírito maligno lhes respondeu: Conheço a Jesus, e bem sei quem é Paulo. Mas vós, quem sois? Para que a gente possa entender um pouquinho, então, essa passagem, vamos lembrar que Lucas, que foi o autor do Atos dos Apóstolos, também é o autor do 3º Evangelho. No Evangelho, então, ele vai descrever os ensinos de Jesus, a passagem de Jesus. Em Atos dos Apóstolos, ele conta, então, alguns feitos desses apóstolos, principalmente de Paulo, a quem ele acompanhou em várias viagens. Então, nessa situação específica, que ele conta que 7 judeus, que se intitulavam exorcistas, eles encontraram um homem que estava obsediado e queriam então falar em nome de Jesus para que esse espírito saísse desse homem. Só que eles não tinham nem o conhecimento e nem a moralidade do Cristo, ou ainda o conhecimento e moralidade de Paulo, a quem foi confiado esse apostolado de disseminar os ensinos do Cristo. E por isso, esse espírito obsessor, aqui intitulado como maligno, ele afronta essas 7 pessoas a ponto de atacá-los e eles tiveram que fugir do local. Mas vamos ver então se esse ensinamento, se essa passagem também não serve para nós nos dias de hoje. Será que nós já não falamos para alguém assim? Você acha que está falando com quem? Quem é você para falar deste jeito comigo? Que moral você tem para falar isto? Ou quem sabe, quantas vezes nós também já não escutamos isso de alguma pessoa? Quando a gente quis ou falamos alguma coisa e ela nos pergunta então: quem é você para me falar isso? Qual é a tua moral para me dizer tal coisa? Os espíritos aqui, esse espírito aqui designado como maligno, na realidade, nenhum espírito foi criado para o mal. Todos nós fomos criados simples e ignorantes. E à medida que nós vamos progredindo nas nossas reencarnações e aumentando o nosso livre-arbítrio, a gente então pode escolher qual o caminho a seguir. E nem todos seguem o caminho da porta estreita. Muitos preferem a porta larga e acabam praticando o mal. Nesse caso aqui, esses judeus, querendo usar da autoridade moral de Jesus, eles então foram desmascarados, porque eles queriam, na realidade, como nós dizemos hoje em dia, dar uma certa carteirada no espírito obsessor. Como se quem diz: olha, eu sou amigo do fulano de tal, então você tem que me obedecer. E não é assim
que funciona na realidade. Emmanuel nos esclarece, nesta lição, que neste intercâmbio entre o plano espiritual e o plano material, também nós precisamos igualmente de ter posses para poder adquirir ainda mais. O que isso significa? No plano material, o dinheiro nos dá a possibilidade de aquisição, de adquirir bens materiais. Já no plano espiritual, somente o amor ensinado por Jesus, que é a condição de conquistar os corações desses espíritos que ainda se comprazem em fazer o mal. Desta forma, nós vamos transformar esses verdugos em aliados do bem. Vamos trazê-los para as causas cristãs, com este amor ensinado por Jesus. Esta é a moeda espiritual de que nós temos que nos valer para progredir e ajudar os nossos irmãos que estejam ainda desorientados. Verificamos lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo de número 28, muitos os chamados e poucos os escolhidos, que não adianta apenas a gente ouvir ou ler ou estudar os ensinos de Jesus, mas principalmente nós temos que colocá-los em prática. Somente assim, com os nossos esforços pessoais, nós conseguiremos conquistar um lugar melhor. Como, aliás, coloca Kardec muito bem no próprio Evangelho segundo o Espiritismo, lá no capítulo de número 27, no item número 4, capítulo 27, a sede perfeitos, o item número 4, os bons espíritos, Kardec nos traz o seguinte: reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que faz para dominar suas más inclinações. Então veja que Kardec coloca de uma forma bem clara que se nós percebermos os nossos erros, já é um grande ganho. Nós já estamos dando um passo para a nossa melhora, porque nós vemos as nossas falhas e nós queremos então corrigi-las de alguma forma, praticando o bem e o amor ensinado por Jesus. Desta forma, então, nós entendemos que não adianta falar Senhor, Senhor, e não cumprir com as leis divinas e naturais que são imutáveis. E são leis de amor e de justiça, principalmente. A quem muito foi dado, muito será cobrado. Nós colhemos o que plantamos, então nós devemos perceber melhor o que nós estamos plantando hoje. O que nós vamos querer colher amanhã. É a lei de ação e reação. Essa passagem de Atos dos Apóstolos, ela é muito significativa, principalmente aos trabalhadores espíritas que trabalham com a desobsessão. Nós não conseguimos esconder da espiritualidade nem as nossas virtudes, nem as nossas faltas morais. Então, um trabalhador que se pretende trabalhar, ou que já trabalha nesta área de caridade, ele precisa ter enraizado não só um conhecimento evangélico, mas principalmente a sua prática moral no dia a dia, sem o qual, fatalmente, nós vamos ouvir dos obsessores mais inteligentes, mais espertos, exatamente essa pergunta: mas vós, quem sois? Que possamos então responder a esta pergunta, pelo menos, como sendo aprendizes do Cristo, aprendizes do nosso Mestre Jesus, seguindo o seu caminho, a verdade e a vida. Que Deus abençoe a todos nós, que nos ilumine e que possamos, a cada dia, sermos um pouquinho melhores, praticando o amor ensinado por Cristo. Que assim seja, graças a Deus.